Com apenas 2 anos de implementação parcial, o novo ensino médio foi revogado em todo o Brasil. Contudo, o presidente Lula já fez um pronunciamento à imprensa dizendo que não é uma revogação e sim apenas uma suspensão para que seja amplamente discutido com a sociedade. O Brasil continua com uma educação de terceiro mundo, estando atrás de todas as grandes nações do mundo. Mas para você, qual o modelo adequado de ensino médio? Para você entender por que esse novo ensino médio gera tantas críticas e o Brasil se mantém com uma educação muito atrasada, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar com notícia importantíssima, principalmente para você que é aluno do ensino médio, você que é pai de aluno ou você que é interessado na educação brasileira. Se liga, o ensino médio que está em fase de implementação ainda parcial, só na primeira e na segunda série, já tem uma grande mudança, já foi revogado. Mas, segundo o governo Lula, calma, não se trata de uma revogação total, se trata apenas de uma suspensão. Mas começamos aí com uma postagem para introduzir o assunto, postagem muito importante que fala sobre o PISA. Se liga aqui, ó. Na América do Sul, o Brasil é o país que mais gasta com educação e mesmo assim fica no segundo pior lugar do PISA. Para quem não sabe, PISA é uma prova internacional que mede o conhecimento dos alunos em 3 áreas: na leitura, na matemática e na ciência, na área de ciências. E o Brasil conseguiu ficar atrás do Chile, do Uruguai, da Colômbia, do Peru. O Brasil ficou na frente, olha só, da Argentina, que é um país que desde os anos 2000 vive de crise em crise. O Brasil, que é o maior país da América do Sul, a maior economia, tem a maior população e mesmo assim gasta muito mais do que todos os outros, mas não consegue avançar adequadamente na educação. O PISA, inclusive, coloca o Brasil, sabe em qual posição? 53. Nós estamos atrás de praticamente todas as grandes nações do mundo, principalmente aquelas que estão na OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo. Dito isso, vamos aí para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje, que eu tenho certeza que é o que você mais está interessado. Afinal, que revogação é essa? Se liga aí na manchete do G1. Não vamos revogar, suspendemos e vamos discutir, diz Lula sobre novo ensino médio. Então calma, não é uma revogação total ainda, é basicamente uma avaliação. E olha, posso falar? Acho que nesse ponto o governo Lula acertou. Olha, é difícil eu concordar com esse governo. Contudo, o novo ensino médio é o caos. No Brasil, o novo ensino médio é o caos. Vamos para as letrinhas pequenas e eu já vou fazer com você todas as reflexões e falar por que eu acho que o novo ensino médio não dá certo. Aliás, eu vou te falar por que a educação brasileira, na minha visão, não dá certo e o PISA comprova isso. O presidente Lula, do PT, disse nesta quinta-feira, dia 6, que o governo federal não irá revogar o novo ensino médio. Segundo o presidente, o governo suspendeu a implementação do novo ensino médio para discutir como, abre aspas e já fecha aspas, aperfeiçoar o novo modelo educacional. Repito, concordo com essa pausa estratégica para reavaliar algo que, na minha visão, não está dando certo. Não que o antigo tivesse dando certo, né? O Ministério da Educação publicou a portaria na quarta-feira, dia 5, que suspende a implementação do novo ensino médio por 60 dias. Agora se liga que isso aqui é muito importante para você que está no novo ensino médio, no caso, primeira e segunda série. Na prática, a suspensão dos prazos de implementação não altera o dia a dia das escolas, que devem continuar seguindo as diretrizes do novo ensino médio. Então, na prática, você que está na escola, você pai de aluno, não vai ter uma mudança. Seu filho vai chegar na escola segunda-feira, vai ter a aula de itinerário formativo. Aliás, essa é a grande mudança do ensino médio. Para você que está me assistindo e não entende muito bem que história é essa de novo ensino médio, bem rapidinho, um geral. Existia um ensino médio tradicional, que provavelmente foi o que você que está me assistindo aí estudou, foi o que eu estudei, primeira, segunda e terceira série. Na época chamava primeiro, segundo e terceiro ano. A gente saía lá da 8ª série, que hoje inclusive é 9º ano, chegava no ensino médio e tinha uma grande revisão do ensino fundamental com um aprofundamento maior. Hoje é diferente. Hoje você tem, desde 2017, né, uma medida provisória que foi aprovada, 2018 ela virou lei. Então, 2017, governo Temer, 2018, governo Bolsonaro, e a partir do ano de 2022, começou uma implementação efetiva para os alunos. E funciona bem assim. Hoje, o novo ensino médio está na primeira série do ensino médio e segunda série do ensino médio. A partir do ano que vem, 2024, a terceira série completaria todo o ciclo. Mas, Tobias, de fato, no que consiste? É assim, ó. Hoje, o ensino médio teve a sua carga horária aumentada e ela teve as suas horas divididas em 2 grandes ramos.
a formação geral básica, que é quando o aluno vai ter aula de todas as matérias, muito parecido com o que todo mundo sempre teve, mas a grande inovação é que 40% do tempo dele na escola, ele pode escolher o que é chamado de itinerário formativo. O que significa itinerário? Pegue aí todo o conhecimento que o ensino médio sempre trabalhou, divida em 4 grandes áreas. Uma, você vai ter todas as ciências humanas, então você vai ter geografia, sociologia, história, filosofia, são as ciências humanas. A outra, você vai ter ciências naturais, ou ciências da natureza, você vai ter biologia, química e física. Depois você tem um outro ramo, o terceiro, que são as linguagens, então língua portuguesa, inglês e por aí vai. E você vai ter a última, que é matemática, disciplina nobre, que ficou ali com uma só para um itinerário, um ramo só para ele. Dentro desses 4, o aluno pode escolher qual dos 4 ele quer se aprofundar mais durante o ensino médio. Então, por exemplo, você, o aluno, tem mais interesse na área de matemática, ele aprofunda em matemática. Ou na área de ciências sociais, vai para ciências sociais e assim sucessivamente. O que parece uma ideia incrível, não parece? Pois é, eu também achava que era uma ideia excelente, mas hoje eu vejo que deu tudo errado, como grande parte das ideias no Brasil acabam naufragando. E por que a minha crítica vem em cima desse novo ensino médio? Porque, como quase tudo no Brasil, as coisas começam da maneira equivocada. Não se faz revolução e reforma na educação de um país começando pelo final, começando pelos alunos. Isso está errado. A mudança precisa ser muito gradual e a longo prazo. E ela não começa pela escola, ela não começa pelo ensino médio, ela começa, sabe por onde? Pela formação de professores. Primeiro você muda a academia, você muda as universidades. Os cursos de licenciatura aqui no Brasil são sempre os mais precários. A formação de professores no Brasil é um grande problema e posso te dizer tranquilamente, a formação de professores está descolada da realidade. Mesmo nos cursos de licenciatura, o professor ele sai da faculdade de licenciatura e ele não sabe dar aula. Ele não tem, ao longo do seu processo de formação, uma formação robusta para fazer o que ele está sendo teoricamente treinado para fazer, que é dar aula. Isso é uma realidade que eu vejo com todos os meus colegas mais jovens que chegam na escola para trabalhar. Nossa, eu sou recém-formado, não sei exatamente como fazer. Porque fica sentado num banco de faculdade lendo um monte de coisa que não interessa muito na prática da sala de aula mesmo, e aí não consegue desenvolver um bom trabalho, e ele é muito mais formado com a prática do dia a dia com o que de fato ele viu na universidade. Feito essa primeira crítica, que a mudança deveria vir lá de primeiro da universidade a longo prazo até chegar de fato na escola, vamos focar agora nesse novo ensino médio do jeito que ele foi implementado. Por que ele está errado na minha visão? Porque simplesmente o governo federal chegou e falou, ó, a partir de hoje tem um novo ensino médio. Essa discussão não foi feita amplamente com a sociedade e principalmente uma crítica que assim me revolta bastante. Toda vez que eu ouço falar de educação, os especialistas na educação, os especialistas. Quem são os especialistas? Coloca aí agora no Google qualquer notícia sobre educação. Eles vão ouvir o ministro, eles vão ouvir o parlamentar, eles vão ouvir não sei quem que está na faculdade, que é chefe do departamento de não sei aonde, que é pesquisador. Deixa eu falar uma coisa. Essas pessoas que são, nós somos especialistas, são especialistas mesmo? Por que vocês não conversam de fato com quem faz a implementação do processo? Ou seja, converse com o professor que está dentro de sala de aula, conversa com o diretor da escola de educação básica, no caso do ensino médio. São eles os especialistas, não são aqueles que estão na faculdade e não sabem a realidade de uma escola, não sabem o que é ter que planejar a aula, o que é ter que enfrentar as dificuldades de uma sala de aula totalmente heterogênea, professores que dão aula para alunos que são muito ricos em alguns casos, outros professores que dão aulas para alunos que são muito pobres, escola que não tem infraestrutura, ou seja, fica ouvindo esse tanto de especialista que não sabe nada, na verdade, sobre educação básica e sobre o que acontece na ponta. Então não adianta você ficar elucubrando ideias na academia, na universidade ou lá no parlamento, os parlamentares que têm grandes ideias, mas que na prática isso não é exequível. E aí vamos lá. O ensino médio. O aluno ele pode escolher então aí o seu ramo de atividade. Isso é muito bom, você poder aprofundar no que você quer. Mas na prática as escolas não estão preparadas para isso. Eu costumo dizer já há muito tempo que as escolas do Brasil, aliás, quase que do mundo, mas a do Brasil em especial, ela tem um choque de gerações, um choque de 3 séculos. Nós temos um modelo educacional que no mínimo é do século XIX, com um aluno sentado um atrás do outro, onde o professor basicamente chega lá e deposita o conhecimento. A gente trata todos os alunos de forma homogênea,
homogênea, a gente dá a matéria esperando que todos aprendam da mesma forma. E isso não funciona assim. Nós estamos basicamente no modelo fordista de produção, embora o fordismo já seja do século XX, início do século XX. Mas aí nós temos professores que são do século XX. A maioria dos professores nasceu no século XX. Por exemplo, eu sou dos anos 80, professores dos anos 90, professores mais antigos do que eu. E aí nós temos alunos que são do século XXI. E existe uma desconexão entre o espaço físico da escola, o modelo do professor que foi preparado no século passado e os alunos do século XXI. E nós precisamos equalizar essa questão. O novo ensino médio foi criado de forma, na minha visão, abrupta e não preparou os professores, que são aqueles que vão implementar. Eu me lembro na época da implementação que assim, como é que vai ser? Não sei, cada escola fez de um jeito. A questão do itinerário formativo, então, tem escola oferecendo itinerário formativo aí para fazer brigadeiro gourmet. Tem outra escola fazendo mundo pet. Não sou um crítico a isso, eu acho que é interessante, mas na boa, vamos parar e olhar a nossa educação brasileira. Nós temos na minha visão, um exagero de conteúdos. Sim, por incrível que pareça, você pode até discordar, mas nós estamos aprendendo para os nossos alunos, principalmente no ensino médio, uma grande quantidade de conteúdos que eu posso dizer categoricamente não servem para nada. E eu incluo aí a minha área, a geografia. Estou ensinando um monte de coisa que não tem finalidade. Poderíamos estar fazendo uma reformulação no ensino médio, colocando disciplinas que de fato vão impactar a vida do estudante enquanto cidadão e enquanto trabalhador. Vamos trabalhar o empreendedorismo, vamos aprender a trabalhar com dinheiro, vamos aprender sobre o trânsito, todo mundo é pedestre, todo mundo faz parte do trânsito, muitos vão se tornar motorista, vamos aprender sobre primeiros socorros, vamos aprender sobre a legislação brasileira. Olha que louco, a lei brasileira diz que não cabe a nenhum cidadão alegar desconhecimento da lei. Você não pode simplesmente, caso você cometa uma irregularidade, falar, eu fiz isso porque eu não sabia. Não cabe isso ao brasileiro. Contudo, o Estado que instituiu essa lei não prepara o brasileiro para conhecer a própria legislação. Então o aluno sai do ensino médio, ele não sabe o que é a Constituição Federal, não sabe. Na grande massa, não sabe. Em algumas escolas isso até pode ser trabalhado, mas no geral não sabe. Ele não sabe qual é a tripartição do poder, ele não sabe o que faz o vereador, o que faz o deputado federal, o estadual, o prefeito, o presidente, o governador, ele não sabe da estrutura que administra o seu próprio país e rege sim a sua vida. Então, na minha visão, a mudança do ensino médio ela tem que ser devagar, lenta, começar na faculdade, na formação dos professores, passar por uma mudança do espaço físico da escola para aí chegar lá na ponta, que é o aluno que vai poder escolher, e eu acho que escolher o negócio é maravilhoso. Mais um ponto que eu preciso destacar aqui, ainda tem alguns pontos a serem destacados, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Nós temos aí a escola, o espaço físico, que não está preparado para esses itinerários. Nós continuamos basicamente tendo aulas expositivas numa sala quadrada com uma carteira uma atrás da outra. Olha só que interessante, perceba isso principalmente em escolas particulares e propagandas do governo. Quando você fala de ensino médio, que no passado, há muito tempo atrás, era chamado de científico, você lembra disso? Era chamado de científico. Como é que você vê as propagandas das escolas particulares e do próprio governo quando eles falam de ensino médio? São jovens, adolescentes ali, né? 15, 16 anos, e eles sempre estão imersos numa realidade que não é a deles. Eles estão num laboratório, fazendo uma pesquisa, desenvolvendo algum conhecimento, mas na prática isso não acontece. Pode reparar, olha as propagandas em outdoor de escolas particulares. No ensino médio é sempre um aluno olhando no microscópio, ele no laboratório vestindo um jaleco, parecendo um cientista. Até por isso que era chamado de científico no passado, né? Agora vai na prática, pergunta aí pro aluno de ensino médio, você que está me assistindo é um aluno de ensino médio, quantas vezes você foi no laboratório da sua escola de fato desenvolver uma pesquisa? Uma outra pergunta, quantos laboratórios existem na sua escola? Será que todos os professores, se eles resolverem usar o laboratório, vai ter laboratório para todo mundo? Ou isso é muito mais fake? Isso é muito mais o que se mostra, mas não é a realidade do aluno. Na prática, o ensino médio precisa de uma reformulação sim, lenta, gradual, a longo prazo, começando pela formação de professores, chegando na estrutura da escola. Vamos para o próximo ponto. O professor em sala de aula. O professor,
Ele foi formado, eu fui formado para o ensino médio antigo. Eu não fui formado para o novo ensino médio. Então eu preciso de tempo, eu preciso de estudo, eu preciso de fato entender como é esse novo ensino médio, testar esse novo ensino médio para depois implementar. E isso não aconteceu, o negócio foi feito a toque de caixa. Os professores estavam desesperados. Aí, que itinerário que a gente coloca? Cada escola tem um itinerário diferente, tem um tipo específico de matéria que está sendo oferecido e na prática nós temos aí uma grande desconexão entre os alunos. Os professores precisam de tempo para o planejamento desse novo ensino médio. Como eu disse, não fomos preparados para o novo ensino médio e simplesmente querem que nós colocamos esse novo ensino médio para funcionar sem um estudo prévio. Professor está dando aí 40 horas aulas, alguns até mais do que isso, dentro de sala de aula. O professor não tem tempo para preparar. O professor está em casa, ele leva trabalho para casa, ele tem que fazer prova, ele tem que corrigir prova, ele tem que planejar a aula, ele tem que fazer atividade, ele tem que corrigir exercício. Só que olha que interessante, ele não recebe para isso. O professor não recebe para a atividade que ele faz dentro de casa. E é óbvio, isso é de qualquer ser humano. O professor vai acabar tendo um rendimento muito pior. Então precisamos mudar, inclusive, a legislação com relação ao trabalho dos professores. Uma boa parte da carga horária do professor precisa ser de planejamento e estudo, só que as escolas não querem pagar isso. O professor, ele fica o tempo todo em sala de aula e se espera dele que ele mude o mundo, que ele tenha ideias incríveis, que ele possa colocar em prática, que os alunos adorem e que eles aprendam. Mas e o planejamento dessas ideias? De onde vão vir essas ideias? Ah, vai vir do final de semana do professor, vai vir do feriado do professor, vai vir exatamente do tempo que ele deixa de ter com a família dele, o tempo de qualidade para poder estar planejando para um emprego que paga muito pouco. E é por isso que os professores estão cansados, estressados e aqueles que podem estão mudando de carreira. O magistério não atrai os melhores alunos secundaristas, por exemplo, não atraem os melhores alunos do ensino médio para chegarem na universidade e fazer uma licenciatura. Pelo contrário, as áreas de licenciatura sequer são consideradas áreas nobres. Acredito que nós precisamos ter uma espécie de OAB para os professores. Os professores precisam estar em constante formação e principalmente em constante contato um com o outro. A nossa classe precisa de uma união muito maior do que de fato ela tem. E para finalizar a minha crítica, acredito que a centralização de todo esse poder na educação, nas mãos do governo federal, também não é interessante. Acho que deveria ter muito mais autonomia para os estados e municípios colocarem no seu modelo educacional algo muito mais voltado à realidade dos estudantes daquele município e não deixar a União decidir como é que vai ser tudo e tudo tem que ser homogêneo. Quando a realidade do Acre é diferente da realidade do Distrito Federal, que é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, que é diferente da realidade do interior de São Paulo. Então nós precisávamos ter uma flexibilização maior, no qual hoje é o governo federal que acaba decidindo tudo. Somando tudo isso que eu falei, a gente deságua num novo ensino médio que simplesmente não funciona. Uma parte do novo ensino médio é projeto de vida, o que também é fantástico na ideia, na teoria, o aluno poder desenvolver dentro da escola o que ele acredita que é melhor para a vida dele. Isso é fantástico. O problema é, mais uma vez, a implementação. Os professores foram preparados para isso. O que eu mais tenho visto é assim, que professor que vai dar aula disso? Ah, não sei, quem é? Chama um professor de filosofia, chama um professor de sociologia. Ah, tem mais a ver com isso. E simplesmente cada um fazendo o que vem na cabeça, tentando justamente se adequar a essa realidade. O que eu mais ouço de alunos, e aí não é uma crítica a você, meu colega professor, que dá aula de projeto de vida, que é assim, professor, o que a gente faz no projeto de vida? A gente não faz muita coisa não, a gente fica lá pensando, alguns dormem e na prática tem pouquíssima produção. E para finalizar essa crítica, que eu lembrei disso aqui agora, o itinerário formativo ele ainda tem uma outra questão. O itinerário formativo, ele não tem uma nota específica, o aluno ele não reprova em itinerário formativo. O professor até pode atribuir uma menção a esse aluno, mas isso não é uma prova. Eu sei, prova por si só não significa que você está provando alguma coisa. Mas uma vez que o aluno ele não tem uma obrigatoriedade, na lei ele é obrigado, mas na prática ele não reprova, ele só não pode exatamente faltar, o aluno acaba não se dedicando. Esse novo ensino médio deveria ser formado por grandes, ambiciosos projetos
interdisciplinares, que saiam da teoria e entrem na prática. Ele deveria ser dessa forma. Mas, repito, num processo de implementação longo e gradual, começando na graduação de professores, aqueles que já são graduados, como eu, que possam fazer uma formação a longo prazo dentro da escola para depois se implementar esse novo ensino médio. Aí sim a gente pode ter sucesso. Bom, ainda tem muitas outras coisas para falar sobre educação, do porquê a educação brasileira tem grandes problemas, a questão social envolve muito isso, o entorno da escola, a estrutura da escola. Bom, é um assunto muito amplo. Por hoje era isso, falar desse novo ensino médio, fazer essa minha crítica, que há muito tempo eu quero falar do porquê a educação brasileira não funciona, esse choque de gerações, professores que não são valorizados. No Brasil, o professor é valorizado na fala, o professor é valorizado quando se fala dele, mas na prática lá, quanto ele recebe, quanto ele tem de tempo de formação. Gente, professor no Brasil não tem dinheiro para comprar livro. Professor não consegue comprar livro. O livro no Brasil é caro. Como é que ele vai se aperfeiçoar? Professor não tem tempo. Professor está estressado. Professor não consegue planejar, porque a escola quer que ele trabalhe e encante, mas não quer que o professor tenha tempo de qualidade no processo, no planejamento. Nada vai ser executado com maestria se não tiver planejamento. Ufa! Acaba sendo uma espécie de desabafo. Falo muito rápido para que o vídeo não fique tão grande. Espero que você entenda aí a minha crítica. Quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso que eu falei? O que você acha desse novo ensino médio, do modelo que ele foi implementado? Você acha que é bom? Você acha que é ruim? O que você acha aí da minha crítica? Coloca aqui nos comentários. É muito importante saber o que você pensa a respeito sobre isso, e por isso os comentários estão aqui abertos para você colocar tudo aquilo que você pensa. Agora, chegou até aqui, eu vou te pedir agora o seguinte, dá uma moral pro canal. Você que chegou até aqui, até essa parte do vídeo, primeiro que já vale um like. O like serve pra gente dominar a plataforma e que esse vídeo, que é muito importante, chegue ao maior número de pessoas, principalmente a meus colegas professores e aos alunos do ensino médio. Agora faz o seguinte, ó, clica aqui na logo do canal que vai aparecer aqui agora, você vai se inscrever no canal, vai badalar o sininho das notificações para que você possa receber todos os vídeos que são diários, muitas vezes mais de um vídeo por dia. Então, para não perder nada, clica aqui, se inscreve e badala o sininho das notificações, deixando o seu like, claro que é muito importante. Beijo, eu volto no próximo episódio do Atualizaê, com notícias da geopolítica nacional e internacional, curiosidades, polêmicas e muito mais. Fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau.